Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Aos nossos companheiros que estão pela primeira vez, sejam bem acolhidos e recebidos. Aos que se propuseram a deixar o conforto do seu lar, nos acompanhar, aos que estão nos acompanhando em nossas redes virtuais, por mais uma noite de estudo, como todas as quintas-feiras de toda semana, aberta a reunião pública, todos são muito bem-vindos. Então, hoje vamos, mais uma vez, aprender mais um pouco sobre a nossa doutrina. Nossa companheira Patrícia vai explanar o deserto é passageiro. Eu vou ler um trecho do livro Vinha de Luz, capítulo 64, Fermento Velho. Existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possui uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedamos com o licor mentiroso da vaidade, em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer às obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse Jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto na qual a compaixão concede ao falido a bênção do esquecimento para a valorização de novas iniciativas. Cada dia nos confiamos a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Eu digo que uma grande parte de nós ainda carrega velhos hábitos, né, tóxicos, que não nos deixam seguir em frente nessa nossa empreitada que assumimos, nessa nossa maratona espiritual. Nosso passado nos condena. Como disse o tio Cláudio, pior já fomos. Então temos sempre chances de melhorarmos. Nos deixamos iludir com as malícias que a vida corpórea nos oferece. E poucos somos os que atentam ao chamado do Pai. Poucos somos os que conseguem tirar proveito de experiências fracassadas. Mas a cada dia, uma nova chance de melhorar. Vamos tentar acalmar um pouco agora. Refletir sobre o que foi escutado, tentar prestar atenção no que vai ser explanado agora, com as bênçãos dos nossos mentores, com a companhia do nosso Pai. Eu passo a palavra para a nossa companheira Patrícia.
Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. Boa noite também aos nossos internautas, que possam estar conosco aí nesses próximos 40 minutos, 30 minutos, tentando refletirmos juntos acerca do tema da noite de hoje. O tema de hoje, nós vamos estudar do Antigo Testamento, está lá no livro de Êxodo. Nós vamos falar sobre o capítulo 14 do livro de Êxodo, versículo de 13 a 16. E o tema é: o deserto é passageiro. E tem uma frase lá desse livro que fala: eu te coloquei no deserto para saber o que existia em seu coração, fazendo-nos refletir que o deserto é um local de reflexão, de descobertas. Então, vamos lá. Para a gente dar andamento na reflexão em si da noite de hoje, um dos personagens principais desse êxodo, né, que é a migração do povo hebreu, dos judeus, lá do Egito, até chegar a Canaã, a tão esperada terra prometida, um dos personagens principais dessa história é Moisés. Então, para que a gente relembre, né, a vida e a obra de Moisés, lembrando que lá da trajetória dele, bebê, pequenininho, desceu o rio abaixo, numa cestinha, foi adotado, cresceu no palácio, junto ao faraó, fugiu após cometer um crime, foi praticamente expulso, depois se casou, se apaixonou por Séfora, sua esposa, e depois transcorreu toda a história, que eu acredito que a maioria de nós já teve contato e teve conhecimento, que foi realmente esse pastoreio do povo hebreu para Canaã, a terra prometida. Uma coisa que eu acho interessante, que não era do meu conhecimento, e nesse estudo eu pude me espantar, foi que Moisés não chegou a participar da moradia, da chegada a Canaã, da terra prometida. Ele desencarnou na chegada, mostrando que a tarefa dele realmente era toda essa trajetória até conduzir o povo hebreu a Canaã. Mas, como eu falei, a gente vai ler sobre o Êxodo, né? E toda essa passagem, todos esses feitos épicos, né, da época de Moisés, o mar abrir, as pessoas passarem, as pragas às quais o Egito foi assolado, tudo isso mostrava que Deus sempre quis o melhor para todos. E aquela foi a forma, naquele momento, de Deus chamar a atenção para as mudanças que eram necessárias para aquele povo. Então, Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarás a ver. O Senhor lutará por vocês, tenham a paz. Disse então o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que sigam em frente, avante. Essa passagem muito interessante, e principalmente esse finalzinho, sigam avante, traz a gente a reflexão se realmente nós entendemos o que significa o deserto. Poucos são os que entendem realmente que o deserto é um lugar de crescimento. Porque quando a gente pensa em deserto, a gente pensa às vezes num lugar de escassez, algo infinito, grandioso, sem fim. E ninguém pede um deserto. Quem aqui de manhã acorda e pede a Deus: Senhor, me dá hoje um dia cheio de desafios, de um deserto enorme, de processos e mais processos dolorosos? Nós não fazemos isso. Nós, em nossas orações, acordamos e pedimos a Deus a parte boa. Todo mundo quer a parte boa. Ninguém quer o deserto. Porque o deserto, a gente
foi também o nosso entendimento, foi levado, às vezes, a gente não compreender realmente o que significa esse deserto. E ele significa processos. Processos. E o deserto, ele tem começo, meio e fim. Assim como os processos da vida. Tem começo, meio e fim. Vai ter dias ruins? Com certeza. Com absolutíssima certeza. Mas também vão ter dias bons. E os dias ruins fazem parte desse processo. E a gente pergunta às vezes, mas por que, Senhor? Que na verdade deveríamos perguntar, para que, Senhor? Mas uma coisa que a gente precisa fixar no nosso coração é que deserto não é endereço. Deserto é passagem. Deserto não tem casa, não tem que ter casa, não tem que ter plantação, não tem que ter moradia. Deserto é uma passagem. Se conseguimos compreender dessa forma e analisar dessa forma, a gente vai entender que muitas vezes a gente passa por onde Deus manda morar e mora onde Deus manda passar. E o deserto, em várias passagens da Bíblia, fica claro que ele é passageiro, que ele é de passagem. Então, quando a gente se deparar com os nossos desertos, com as nossas lutas, não reclamemos. Vamos enfrentar, em frente. Como se diz, aceita que dói menos. É assim que a gente tem que pensar. Nós temos que enfrentar. Estou cansado? Está difícil? Tá. Ninguém falou que ia ser fácil. Não vai ser fácil. O propósito não é ser fácil. É um desafio. É uma luta. É um processo. Doloroso, em muitas das vezes, mas necessário em todas elas. Com toda certeza. Se a gente for voltar e repensar no povo hebreu, no Egito, presos no Egito, como estavam, a gente vai entender o Egito e nós vamos entender Canaã, num outro ponto. E o que tem no meio? O deserto. Então, entre o Egito e Canaã, tinha um deserto. E esse deserto, fisicamente falando, tinha aproximadamente 200 quilômetros. O que daria mais ou menos 14 a 15 dias de caminhada. Mas essa caminhada durou 40 anos. 40 longos anos durou essa caminhada, essa passagem. Por que demorou 40 anos? Porque nós não queremos o que está no meio. A gente quer o final. Mas como esse meio é onde realmente a gente precisa, é ali que tudo, quase tudo, acontece. E o processo, a gente não vive nele. A gente passa por ele. E a gente só volta quando a gente é reprovado. É assim que acontece nas nossas reencarnações. Quando a gente não consegue superar alguma dificuldade, quando a gente não consegue se refazer de alguns acontecimentos, de alguns equívocos, situações às quais nós nos envolvemos em alguma encarnação, nós precisamos da próxima para se refazer. Então a gente volta quando a gente é reprovado. E tem muita gente querendo. Tem muita gente querendo chegar em Canaã sem passar pelo deserto. Dá de cara com o deserto e reza para ter um Uber. Para entrar nele e chegar lá em Canaã. Mas não tem Uber no deserto. Tem que passar por ele. Tem que passar por ele. É o processo. E esse deserto que a gente não gosta, que a gente não quer muitas vezes, é exatamente o deserto que a gente precisa. É exatamente o deserto que vai nos deixar aptos para vivenciar a terra prometida que tem pela frente, que vai nos lapidar, que vai nos moldar,
que vai nos fazer compreender pontos de vistas inúmeros diferentes do que tínhamos lá no início, quando a gente saiu do Egito e deu de cara com o deserto. O deserto é um dos melhores professores que a gente pode ter. O deserto é a escola. Porque nos dias fáceis, vamos refletir, todo mundo. Nos dias fáceis, nos dias de abundância, nos dias de alegria, geralmente estamos nos confraternizando, estamos nos regozijando, é assim que fala, gente, errei. Naquilo que a gente está envolvido, naquela alegria, naquela euforia, naquela conquista, naquele sentimento. O que não é errado, que é muito bom, que faz parte do que nós buscamos. Mas todos nós sabemos, e é dito inúmeras vezes no Evangelho, que nós estamos num mundo de provas e expiações. E aqui viemos para aprender e evoluir. Nesse processo de aprendizado, está lá o deserto, para a gente aprender. Mas aonde eu aprendo, eu também posso sucumbir. Eu também posso sucumbir. Por quê? Porque se eu quiser fazer dos meus desertos a minha morada, vai ser difícil para mim sair de lá. Muitas pessoas, às vezes, reclamam, falam, minha vida é um deserto, minha vida é uma dificuldade, minha vida... E colocam um peso, ou uma energia, ou uma força vital naquele deserto, de tal modo como se ele fosse o todo. Como se o Egito nunca tivesse existido e Canaã nunca fosse chegar. O que não é verdade. Porque, como escrito, processo não se vive nele, e sim se passa por ele. Então, esses 14 dias que se tornaram 14, 40 anos, em nenhum momento Deus abandonou. Essa imagem representa o que na Bíblia traz como o maná, o alimento. A Bíblia diz que o maná caía todas as noites como uma relva do céu, migalhas de pão, para que o povo pudesse se alimentar. O que Deus estava dizendo com aquilo? Que estava ali, dando sustento para aquela passagem, para que eles pudessem ter condição de seguir. E na Bíblia também fala, na passagem, que esse maná não poderia ser guardado para o outro dia. Todos os dias ele seria recebido, mas não poderia ser guardado para o outro dia. Mostrando que Deus estava ali junto para todos os dias, garantindo que essa passagem pudesse ter o sustento necessário. Deus cuida de todos os dias, de todos nós, a todo instante. E a gente precisa de verdade internalizar isso no nosso inconsciente, no nosso coração, nas nossas vivências. Por mais que estejamos passando por uma prova, ou por uma expiação dolorosa ou desafiadora, é preciso, acima de tudo, confiar na vida futura, confiar nos desígnios de Deus, confiar que está tudo certo e não tem nada errado, que por muitas vezes nós ainda não conseguimos compreender ou não nos é necessário, naquele momento, compreender o final. E deserto também não é lugar para a gente passar sozinho. Deserto também não é lugar para a gente ir sozinho, não é verdade? E nós não estamos sós. Por mais que às vezes algum deserto a gente possa ter a impressão de que ele é só nosso, nós não estamos sozinhos nele. Desde que a gente aceite a companhia da pessoa que realmente vai estar conosco nesse deserto, Jesus. E se assim aceitarmos e compreendermos que não estaremos só, vamos compreender que Jesus vai junto até o final. Até o final ele vai estar conosco. Tem uma passagenzinha que fala que em algum momento na solidão, Jesus se sentiu sozinho no deserto. E aí ele pôde perceber a presença de Deus.
mostrando que ele nunca esteve sozinho, nem mesmo quando ele esteve no deserto para refletir, nem mesmo quando ele esteve no deserto com as suas angústias, que naquele momento, enquanto encarnado, vivenciando aqueles dias tão importantes, de tanta significação que teria para a Terra, para a nossa Terra, ele estaria por viver. Se o frio do deserto nos ataca, o calor da presença do Cristo com certeza nos aquecerá. Com toda certeza. E quanto maior for o nível, quanto maior for a dificuldade dessa provação, maior a gente pode entender e conseguir perceber a grandiosidade que vai ser o lugar que a gente vai ser levado. É difícil pensar assim, né? É difícil pensar assim. É difícil entender que, às vezes, uma dificuldade, um desafio muito doloroso, muito difícil, do ponto de vista, às vezes, físico, espiritual, material, não importa a origem. É difícil mesmo, às vezes, em quase todas as vezes. Mas é preciso fazer essa reflexão, porque Deus não prepara ninguém para qualquer coisa. Deus sempre nos prepara para algo muito importante, para algo muito legal, para algo muito especial, que muitas das vezes nós não temos condição de entender no momento. E reclamamos, murmuramos, blasfemamos, na maioria das vezes. Ninguém pede assim um deserto, né, horroroso, sinistro, mas nós com certeza podemos entender que a proporção do deserto é igual à grandiosidade do destino. Olha que imagem mais linda no final de um deserto, para a gente refletir nessa proporção. E quanto maior a prova, porque antes de virmos para cá, todos nós sabemos que nós programamos essa vinda. Foi tudo programado. A espiritualidade, ela é complexa e maravilhosa. Então, todos nós aqui, que estamos aqui em família, e nesse agrupamento aqui que estamos hoje, com certeza, todos nós temos o porquê de estarmos aonde estamos, vivenciando com as pessoas, com o agrupamento, que a gente tem necessidade. Se isso tudo foi programado, e se a gente pediu por boa parte dessas passagens, é preciso que a gente entenda que quando a gente chegar aqui e der de cara com o deserto, não é para a gente espantar. Nós temos que confiar. Nós temos que confiar que aquilo ali foi programado. E temos que aceitar. A nossa aceitação é uma parte muito importante. Eu vi uma passagem do padre Fábio de Mello, feito da falta de fé e da esperança. Muitas vezes as pessoas se veem com falta de fé. E, na verdade, não é a falta da fé. A fé é uma centelha divina. Todos nós temos ela dentro de cada um de nós. Nós temos ela. Mas a esperança precisa ser cultivada em nós. Porque a falta da esperança é tão triste e tão perigoso para nós, os humanos, na condição em que estamos, nesse ponto, nessa era que estamos vivendo. A falta de esperança faz com que a gente desista, a falta de esperança faz com que a gente pare, a falta de esperança faz com que a gente duvide. Então, no deserto também é lugar de reformar as nossas esperanças. A nossa esperança na vida futura, a nossa esperança no porvir, a nossa esperança em nossa chegada a Canaã. E tem gente que quer usar um ticket, um vale chegada rápida, o ticket do sem parar, né? A gente brinca que quando a gente tem um marido difícil, o meu não é, o meu é uma gracinha. Lindo, lindo. Né, Samanta? A gente brinca que quando a gente tem um marido difícil, ou o marido tem a esposa difícil, que a gente está ganhando um ticket do sem parar, para não parar em pedágio nenhum. Vai reto, sobe lá de uma vez. Não tem esse ticket, gente. Não tem esse ticket para nada. Se a gente pula
pular os processos, se a gente queimar etapas, lá é tudo certinho, está tudo programado, o fiscal lá sabe tudo, não adianta. Então, não vamos pular os processos, vamos encarar os nossos processos. Pequenos ou não, difíceis ou não, dolorosos ou não, pequenos, curtos, vamos encarar. Quanto mais rápido a gente entender que esse processo é por ele que vai nos conduzir, mais fácil vai ficar o nosso entendimento e a nossa força. Então, por que 40 anos? Por quê? Por que os 14 dias, olha a desproporção, por que 14 dias se transformaram em 40 anos? Vamos refletir nessa passagem do povo hebreu para fazer uma reflexão ligando com as nossas dinâmicas diárias, do nosso dia a dia. Eles ficaram 40 anos porque eles quiseram, e aí está o nosso livre-arbítrio para a gente relacionar, porque eles quiseram parar. E nessas paradas, eles construíram acampamentos, eles fincaram estacas, eles levantaram deuses para si mesmo, eles dividiram os corações, desobedeceram a Deus, murmuraram, reclamaram. Então, no livro de Êxodo, que são 5 livros, tem inúmeras passagens fantásticas para a gente estudar, que mostram cada etapa dessa passagem do povo hebreu pelo deserto. Cada momento, os momentos de ânimo, os momentos de dúvida, os momentos de revolta. E vamos relacionar conosco. Em muitos momentos, nós construímos acampamentos em alguma dificuldade. A gente se depara com uma dificuldade e a gente coloca como se ela fosse aquilo ali e nada mais terá solução. Muitas vezes, nós espíritas somos relacionados com pessoas, às vezes, de um entendimento frio, de um entendimento assim. Não é isso. Não é questão de sentimento, não é a falta do sentimento. É a busca pelo entendimento. A revolta não nos traz nenhuma boa nova. Estar em algum lugar e imaginar que aquilo não tem saída é muito triste. Então, tenhamos a força e a fé e a coragem de lutar contra todas as situações que nos apresentarem no nosso deserto diário. Não vamos fincar estacas em situações as quais estejamos passando, porque, olha a palavra, estamos passando. Deserto é passageiro. Não vamos ficar lá eternamente. Mas depende de nós o quanto tempo vai durar essa passagem, que para o povo hebreu durou 40 anos. Não vamos dividir o nosso coração, não vamos ficar assim, estamos no deserto, aí a gente tem hora que quer voltar lá para o Egito. Por que o povo no Egito? Ao passo de que todo mundo pensa que foi uma alegria total a sua libertação, sim, para a maioria deles. Mas muitos, quando estavam lá no deserto, queriam voltar. Muitos murmuraram e proclamaram contra Deus por essa libertação, falando que havia sido um equívoco de Deus libertá-los para colocá-los naquele deserto. Porque no Egito, por mais que eles fossem escravizados, mas eles tinham um lugar para dormir, uma comida, uma água, eles tinham o básico. E no deserto, não era como no Egito. O deserto nos chama para o nosso livre-arbítrio, para o despertar do entendimento real do nosso livre-arbítrio, que depende de nós sairmos dos desertos que habitamos temporariamente na nossa caminhada. Então, eu sinceramente
Não sei aonde cada um de vocês que aqui estão hoje, que aqui está hoje, e vocês que nos assistem, eu não sei realmente aonde vocês estão. Aonde cada um está. Quem está no Egito? Quem está já em Canaã? Quem está no deserto? Quem está no Egito, aceite o processo. Se liberte dessa prisão de celas abertas, porque o Egito é uma prisão de cela aberta. Deus abriu o Mar Vermelho com Moisés, dando passagem à Terra Nova, à Terra Prometida. Então aceite esse processo que está aí nesse deserto, na sua frente. Encare e vai na fé que vai dar certo. Você é capaz. A primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesma. A primeira pessoa que tem que ter fé na sua capacidade, na sua força, é você mesmo. Então, para todos os que estão no Egito, aceitem o processo e avancem, que vai dar certo. Para os que já estão em Canaã, que show! Um dia chegaremos lá. Não é a condição atual da maioria de nós. Mas alguns, em meio a toda essa galera que está aqui encarnada, com certeza, alguns já estão lá, na questão da maturidade espiritual, que são os missionários que vêm para nos apoiar, nos incentivar, nos guiar, nos conduzir, nos ajudar nessa condução desse deserto. Com certeza são nossos guias, que nos ajudam a não nos perdermos e a incentivar que a gente ache as melhores rotas no deserto. Que a gente não se perca, que a gente procura sempre o caminho para que o final seja a Terra Prometida. E, para quem está, de fato, no deserto, não reclama. Não reclama. Reclamar não adianta nada. Quando a gente está com dor de dente, a gente não gosta nem de abrir a boca, né, Valério? Se abrir a boca, já piora a situação. Então, assim, tá doendo? Firma ali e vai, que vai dar certo. Vai dar certo. Deus sempre coloca conosco todas as ferramentas e os instrumentos, e pessoas são instrumentos. Nós somos instrumentos uns para os outros. Deus ajuda o próximo através do próximo. Deus usa as pessoas umas pelas outras para resolver o processo. Então, não reclame, avance, mas vá preparado. Porque eu nunca tive oportunidade, mas eu acho que quem está aqui, a tia Vilma e a tia Soraya, já tiveram a oportunidade, que eu sei, de estar no deserto. De verdade, um deserto mesmo, físico, lá. E eu sei que lá é calor de dia e muito frio à noite, não é assim? Então, para ir para o deserto, você tem que ir preparado. Se você for de camiseta, à noite você vai passar um frio lascado. Vai ter que abraçar um camelo para esquentar. Então, quando a gente vai para um deserto, ou quando a gente se depara com um, a gente tem que ir preparado. E a gente tem que ir preparado para tudo. Porque quem não dá conta de enfrentar o processo, quem não dá conta de realmente enfrentar todas essas transformações, quem não dá conta de compreender que é tudo aqui, ó, de dentro para fora, não vai conseguir chegar num ponto adiante e ver a Terra Prometida. Mas se a gente for preparado, sabendo que não estamos sozinhos, mas temos que nos preparar para tudo, Deus vai usar de toda essa força, de toda essa boa vontade, de tudo isso que a gente tentar se preparar e para transformar realmente a gente de dentro para fora. E quando conseguimos completar esse trajeto e nos depararmos com essa Terra Prometida,
a gente vai ter certeza que todo deserto que já enfrentamos é passageiro. Por maior que ele tenha sido, por mais desafiador que ele tenha sido, nós vamos ter essa certeza. E quando chegarmos na tão sonhada Terra Prometida, nós vamos ter a certeza da importância desse deserto. A gente vai compreender de verdade essa importância do deserto. Tem essa frase que eu achei interessante, que traz assim: homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Então, se a gente for entender, é um ciclo. É um ciclo. E essa passagem mostra bem que toda dificuldade que a gente passa, e eu sei que cada um de vocês aqui, se eu pedisse para dar um exemplo, teria uma situação, um deserto para contar. E toda situação que a gente passa desafiadora, ela nos deixa algo de ensinamento. Ela nos deixa uma exemplificação, uma reflexão, ela nos deixa mais forte. Não tem nada fácil que vai nos deixar fazermos ser fortes. É nas dificuldades que a gente vai conseguir nos lapidar e cada vez mais adquirir essa maturidade espiritual. Essa é o que nos ajuda, esses degraus são o que fazem nós, espíritos imortais, caminharmos rumo à evolução, galgando os níveis de evolução espiritual, os níveis de evolução do espírito. Não tem salto. Não tem. Não tem nada que a gente vá fazer, não tem um passe de mágica que vá fazer a gente avançar sem passar pelo processo. Quando a gente quer desenvolver músculo, que eu não tenho, mas tem gente que tem, a gente tem que ir lá na academia, se esforçar para ganhar a massa muscular. Não tem nada que vá nos fazer dar esse pulo. Então, meus irmãos, para que a gente possa refletir e finalizar o nosso estudo da noite de hoje, podemos entender que Canaã, quando chegarmos, vai ser um lugar muito bom. E que quando lá estivermos, nós vamos lembrar de cada pedaço do deserto que nós trilhamos. Porque cada pedacinho vai nos manter com o coração em dia, com os sentimentos ajustados, vai nos manter com o nosso psiquismo equilibrado. Hoje é coletiva a doença mundial chamada depressão, que faz com que vários de nós percamos essa esperança ou nos perturbamos em alguma etapa da vida por algo que nos tenha acontecido fisicamente ou emocionalmente, ou algum processo em que entramos e não conseguimos nos resolver. E é muito importante que a gente reflita que toda situação desafiadora, a gente precisa contar com ajuda. E precisamos aceitar a ajuda. Que seja ajuda espiritual, através das nossas preces, através de diversas ferramentas que a doutrina espírita nos oferece. A nossa casa tem um atendimento fraterno. Não sei se é do conhecimento de todos. Se não for, estou dizendo agora que nós temos o atendimento fraterno, que nos acolhe nos momentos de maior dificuldade, aqueles momentos que a gente realmente precisa de um apoio, para entender melhor o deserto que estamos passando, e com a ajuda de um outro,
tentar fazer um roteiro. Espera aí, eu estou aqui num labirinto, mas vamos tentar por aqui. A nossa casa também oferece o passe da sala 2, que é um tratamento de cura. Assim como em várias outras casas. O tratamento de cura é para um período, um momento em que estamos passando por uma dificuldade maior, seja ela no âmbito espiritual, seja ela no corpo físico. E as pessoas que tiverem essa necessidade podem procurar o atendimento fraterno, que serão encaminhados. Com toda certeza, nós precisamos do deserto. Ele está no meio, e ele não está no meio à toa. Porque todo pilar que está no meio de alguma coisa, vocês podem ter certeza que aquilo ali é sustentação. Então, o deserto não está no meio do processo à toa. Ele está lá porque ele é necessário, ele é fundamental, ele é imprescindível a cada um de nós. Nós precisamos dele. E precisamos internalizar no nosso coração que ele é passageiro. Eu quero perguntar para Samantha: o deserto é para sempre? Não. Então vamos escutar um pouquinho o que seria cantado, mas não deu muito certo, mas está aqui uma música para a gente fazer, a gente refletir nesse finalzinho. Pessoal, antes de encerrarmos, passarmos para a palavra para o Alexandre para fazer a nossa prece final, gostaríamos de lembrar, com certeza muitos de nós estamos lembrando, e pedir e dizer que as irradiações de hoje, desse sentimento de alegria, de felicidade de estarmos aqui, de esperança na vida futura, na esperança de que está tudo certo, que o nosso irmão, nosso querido irmão Yahvé, que amanhã completa 2 anos da sua partida, do seu retorno para casa, que ele possa receber todas essas energias nossas, desse sentimento que hoje se tornou saudade, e que ele possa
com certeza, receber essa emanação de sentimentos. E quem sabe, nós não sabemos de nada, quem sabe por aqui está recebendo e trabalhando nessa casa que era tão querida por ele. Boa noite a todos. Então, depois de ouvir essa bela explanação de hoje, descobrir onde é que está o nosso deserto, vamos nos serenar, nos acalmar e aguardar o chamado do passe para aqui, assim, quem desejar. E agradecendo aos nossos mentores, aos nossos guias que nos acompanharam e que nos acompanham, encerrando essa noite com tranquilidade e tendo um regresso calmo às nossas residências, encontrando nossos entes. A todos, então, uma boa noite, que assim seja.